Trabalhando como corretora de imóveis de luxo, a mulher ficou paralisada ao dar conta que o milionário interessado na mansão era seu falecido marido. Ela se aproximou e a manhã estava ensolarada, e o céu azul de São Paulo trazia uma energia vibrante ao bairro de Alphaville. Ana Oliveira estacionou seu carro em frente a uma das mansões mais luxuosas de sua carteira de imóveis. A propriedade era impressionante, com arquitetura moderna, cercada por jardins bem cuidados e detalhes em vidro que refletiam o brilho do dia. Apesar do exterior imponente e da promessa de mais uma negociação bem-sucedida, Ana sentia uma leve inquietação enquanto revisava os últimos detalhes da apresentação. Ela havia trabalhado duro para chegar até ali. Construir uma carreira como corretora de imóveis de luxo exigiu anos de dedicação e resiliência, especialmente depois de tudo o que enfrentou. Quando Lucas, seu marido, morreu em um trágico acidente de carro 7 anos atrás, Ana pensou que nunca se recuperaria. A dor da perda, somada aos problemas financeiros que vieram com ela, quase a destruíram. Mas Ana se recusou a desistir. Dia após dia, enfrentou o luto e reconstruiu sua vida. Agora, era reconhecida por sua determinação e pela habilidade de fechar negócios milionários. Respirando fundo, ela entrou na mansão, os corredores amplos, com pisos de mármore, iluminação natural e um design impecável. Eram perfeitos para impressionar qualquer comprador. Ana sempre gostou de trabalhar com imóveis como aquele. Cada casa parecia contar uma história própria, e seu papel era encontrar o protagonista perfeito para cada uma delas. Ela ajustou o blazer e deu uma última olhada no relógio. O comprador estava atrasado, mas isso era comum em seu ramo. Paciência faz parte do jogo, pensou, enquanto esperava. Revisou mentalmente os pontos principais do imóvel. 5 suítes, cada uma com closet integrado e vista para o jardim. Uma cozinha moderna, equipada com o que há de melhor no mercado. Área de lazer completa, incluindo piscina e academia privativa. Tudo para atrair alguém exigente e com bom gosto. O som de passos ecoando no hall de entrada a fez virar-se. Ao ver quem se aproximava, o mundo de Ana parou por um instante. Era como se o passado tivesse se materializado diante dela. O homem que entrava na mansão parecia ter saído diretamente de suas memórias. Ou, talvez, de seus piores pesadelos. Ele era idêntico a Lucas. Por um segundo, Ana perdeu a fala. Era impossível. Lucas estava morto havia 7 anos. Ela esteve no velório. Viu o caixão ser enterrado. E, no entanto, o homem que agora caminhava em sua direção tinha os mesmos olhos castanhos profundos, o mesmo sorriso ligeiramente enviesado. Até o jeito de andar era familiar. Recompondo-se, ela estendeu a mão, mantendo a expressão profissional. Bom dia, Sr. Fonseca. Sou Ana Oliveira e vou guiá-lo pela propriedade hoje. Ele sorriu, estendendo a mão com confiança. Prazer, Gustavo Fonseca. Espero que possamos encontrar algo que atenda às minhas expectativas. O toque de sua mão fez um calafrio percorrer a espinha de Ana. Era firme, caloroso, exatamente como ela lembrava. Mas Gustavo tinha algo diferente. Sua postura era mais altiva, quase arrogante, como alguém acostumado a ser o centro das atenções. Ainda assim, a semelhança era assustadora. Enquanto caminhavam pela mansão, Ana se esforçava para manter a compostura. Essa propriedade é uma das mais exclusivas de Alphaville. A sala principal tem pé direito duplo e integração com a área externa, perfeita para receber convidados. Gustavo ouvia com atenção, fazendo perguntas pontuais sobre o imóvel, mas Ana mal registrava as respostas. Estava hipnotizada por cada gesto, cada palavra, o tom de voz, a maneira como ele olhava ao redor. Tudo era idêntico a Lucas, no andar superior, enquanto mostrava a suíte principal. Gustavo fez uma pergunta que a pegou desprevenida. Você já trabalhou com algo além de imóveis? Ela piscou, tentando entender o motivo da pergunta. Não, minha carreira sempre foi nessa área. Por quê? Ele sorriu levemente, mas sua expressão era indecifrável. Só curiosidade. Parece alguém que já enfrentou muitos desafios. Ana disfarçou o desconforto. Todos enfrentamos, não é? Faz parte da vida. Enquanto Gustavo caminhava pela suíte, Ana sentiu o coração acelerar. Não era possível que aquilo fosse apenas coincidência. Ela queria confrontá-lo, perguntar quem ele realmente era, mas sabia que precisava manter a calma.
No final da visita, Gustavo agradeceu cordialmente. É uma propriedade impressionante. Vou pensar e entrar em contato. Ana forçou um sorriso profissional. Mas por dentro era puro caos. Claro, Sr. Fonseca. Estou à disposição para qualquer dúvida. Ele saiu com o mesmo ar confiante, deixando Ana sozinha na mansão, assim que ele desapareceu pela porta. Ela respirou fundo, tentando acalmar a mente. Era ele. Tinha que ser ele. Nenhum outro rosto poderia ser tão semelhante ao de Lucas. Mas como isso seria possível, de volta ao carro, Ana olhou para o celular, considerando ligar para Rafael Lima, seu amigo advogado e confidente. Ele era uma das poucas pessoas que conheciam sua história em detalhes, mas hesitou antes de compartilhar suas suspeitas. Precisava ter certeza, a caminho de casa. As memórias de Lucas inundavam sua mente. A forma como ele ria, como a chamava de meu raio de sol. Ana havia se agarrado àquelas lembranças por anos, usando-as como força para seguir em frente. Mas agora, tudo parecia um borrão. Chegando ao apartamento, Ana pegou a moldura com uma foto antiga de Lucas. Seu rosto, tão familiar, parecia agora um enigma. Quem era Gustavo Fonseca? E, mais importante, por que ele era a cópia perfeita do homem que ela amava? Pela primeira vez em anos, Ana sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Algo dentro dela dizia que sua vida estava prestes a mudar, e não havia como voltar atrás. De volta ao apartamento, Ana tentou mergulhar na rotina, mas sua mente estava longe, perdida nas perguntas que surgiram após o encontro com Gustavo Fonseca. Ela sentia o coração pesado, como se o destino houvesse aberto uma ferida que ela mal conseguia manter fechada nos últimos 7 anos. O silêncio do apartamento parecia amplificar os pensamentos que a assombravam. Ana pegou uma xícara de café e sentou-se no sofá, o olhar fixo em uma foto antiga de Lucas na estante. Ele estava de terno, sorrindo para a câmera com aquele jeito confiante que tanto a atraía. Foi uma das poucas fotos que ela conseguiu guardar após os tempos difíceis que vieram com a perda dele. Por anos, aquela imagem foi um símbolo de conforto e dor ao mesmo tempo. Lembranças começaram a inundar sua mente. Ela e Lucas, em um sábado à tarde, caminhando de mãos dadas pelo parque, ele segurando sua mão enquanto planejavam o futuro. Lucas costumava sonhar alto. Vamos construir algo grandioso juntos. Meu raio de sol, ele dizia. E Ana acreditava em cada palavra. Eles eram felizes, ou ao menos ela achava que eram. Mas a tragédia chegou como um raio em céu limpo. O telefonema que mudou tudo ainda estava vívido em sua memória. A voz fria e neutra do policial, informando sobre o acidente na estrada. Destruiu seu mundo. Ana nunca chegou a ver o corpo. O caixão estava fechado, e ela precisou se agarrar à palavra das autoridades. Durante anos, tentou afastar as dúvidas que vez ou outra surgiam em sua mente. E se algo não estivesse certo? Agora, o encontro com Gustavo parecia trazer aquelas dúvidas de volta à tona. Mas de forma mais intensa. Era como se o universo estivesse jogando uma peça cruel. Ana sacudiu a cabeça, tentando espantar os pensamentos. Decidiu que precisava desabafar, colocar para fora o que estava sentindo. Pegou o telefone e discou para Rafael Lima. Ele atendeu após o segundo toque, com sua voz habitual de tranquilidade. Oi, Ana, tudo bem? Ele perguntou, embora soubesse que a ligação inesperada indicava o contrário. Não sei, Rafa. Acho que estou enlouquecendo, disse Ana, com um suspiro pesado. Calma, respira e me conta o que está acontecendo. Ela hesitou, mas acabou contando sobre Gustavo Fonseca, detalhando o quão assustadoramente parecido ele era com Lucas. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Isso é estranho, Ana, mas não significa que você está louca. Talvez seja só uma coincidência. Coincidência, Rafa? Ele tem a mesma voz, os mesmos trejeitos. Não é só aparência. Eu sinto que tem algo errado. Ela insistiu, a voz tremendo. Rafael tentou manter o tom racional. Ok, digamos que você esteja certa. O que você quer fazer com isso? Ana não tinha uma resposta imediata. Parte dela queria esquecer tudo, fingir que nunca viu Gustavo e seguir em frente. Mas outra parte, mais inquieta, sabia que não conseguiria descansar até descobrir a verdade.
Eu preciso saber quem ele é de verdade, disse ela finalmente. Não consigo ignorar isso. Rafael suspirou. Tudo bem, vamos com calma. Você me manda o máximo de informações que tiver sobre ele, e eu faço algumas pesquisas. Mas Ana, toma cuidado. Se esse cara realmente for quem você acha que é, ele deve ter seus próprios motivos para esconder isso. Obrigada, Rafa. Você é o melhor, disse Ana, sentindo-se um pouco mais aliviada. Depois de desligar, ela começou a vasculhar mentalmente cada detalhe do encontro com Gustavo. Ele parecia confiante, mas não inteiramente confortável. Havia algo em seu olhar que a fazia pensar que ele a reconheceu. Mesmo que não demonstrasse, talvez fosse apenas sua imaginação. Mas a ideia a perseguia. Naquela noite, o sono foi difícil de alcançar. Ana se revirava na cama, com a imagem de Gustavo e as memórias de Lucas se misturando em sua mente. Em algum momento, adormeceu, mas o descanso foi interrompido por sonhos confusos. Ela se via em um corredor escuro, perseguindo uma figura que desaparecia cada vez que ela se aproximava. Quando finalmente alcançava o homem, seu rosto era o de Lucas, mas ele a olhava com frieza antes de virar as costas e desaparecer novamente. Ana acordou com o coração disparado. O relógio marcava 5 da manhã, mas ela sabia que não conseguiria voltar a dormir. Decidiu levantar e se ocupar com algo produtivo. Abriu o laptop e começou a buscar informações sobre Gustavo Fonseca. Não foi difícil encontrar detalhes sobre ele. Era um empresário aparentemente bem-sucedido, com negócios no Brasil e no exterior. Havia várias fotos dele em eventos sociais, sempre acompanhado por pessoas influentes. No entanto, algo chamou sua atenção. Em nenhuma das fotos ele parecia genuinamente relaxado. Seu sorriso era calculado, sua postura, rígida. Ana se perguntava se aquilo era apenas o reflexo de sua própria paranoia ou se realmente havia algo escondido por trás daquele rosto familiar. Quando o sol finalmente surgiu no horizonte, Ana tomou uma decisão. Não importava o quão doloroso fosse, ela precisava descobrir a verdade. E desta vez, não se deixaria enganar pelas aparências. Ana não conseguia tirar Gustavo Fonseca da cabeça. As semelhanças com Lucas não eram coincidências. Disso ela tinha certeza. O dilema agora era como avançar sem parecer obsessiva ou imprudente. Decidida a agir, ela passou boa parte da manhã revisitando os detalhes do encontro e analisando as poucas informações que tinha sobre ele. Enquanto tomava café em sua mesa da cozinha, Rafael ligou. Bom dia. Ana, eu fiquei pensando no que você me contou ontem. Tem certeza de que quer mesmo seguir com isso? Pode ser doloroso. Rafa, eu não consigo simplesmente deixar isso pra lá. Se existe a mínima chance de que Gustavo seja o Lucas, eu preciso saber. Sua voz carregava um misto de firmeza e vulnerabilidade. Rafael suspirou do outro lado da linha. Ok, vamos fazer isso da forma certa. Vou começar investigando os negócios dele. Se ele tem algo a esconder, podemos encontrar rastros. Obrigada, Rafa. Eu sabia que podia contar com você. Ana se sentiu mais aliviada ao saber que não estava sozinha. Depois de desligar, ela decidiu aproveitar o dia para colocar em prática um plano próprio. Havia algo no comportamento de Gustavo durante a visita que a incomodava. Ele parecia interessado na mansão, mas sua atenção estava dispersa, como se estivesse ali por outros motivos. Ana decidiu usar isso a seu favor, no início da tarde. Ela entrou em contato com o escritório de Gustavo, fingindo ser uma corretora ansiosa em fechar o negócio. Senhor Fonseca, aqui é Ana Oliveira. Estou entrando em contato para saber se teve tempo de considerar a mansão que visitou ontem. Do outro lado da linha, a voz dele soou despreocupada. Ah, sim, senhorita Oliveira. Estou analisando minhas opções. Ainda não tomei uma decisão, mas aprecio seu empenho. Entendo. Se precisar de mais informações ou quiser visitar outra propriedade, ficarei feliz em ajudá-lo. Ana manteve o tom profissional, mas fez questão de plantar a ideia de um segundo encontro. Obrigado. Quem sabe nos falamos em breve, disse ele antes de encerrar a ligação, embora fosse apenas uma conversa casual. Ana sentiu que havia dado um passo importante. Agora, sabia que Gustavo estava disposto a manter contato. Isso lhe daria mais oportunidades para observar e investigar. Determinada, ela passou a tarde buscando mais informações online,
Vasculhou artigos de revistas e sites de negócios, tentando encontrar algo relevante sobre Gustavo. A maior parte do que encontrou reforçava a imagem de um empresário de sucesso, mas havia lacunas intrigantes em sua biografia. Não havia detalhes sobre seus primeiros anos de carreira ou qualquer menção à sua origem. Era como se ele tivesse surgido do nada. À noite, Ana se encontrou com Rafael em um café discreto no centro da cidade. Ele trouxe seu laptop e algumas anotações. "Tenho algumas coisas interessantes para te mostrar", disse ele. Abrindo um arquivo no computador, Rafael havia descoberto que Gustavo possuía várias empresas registradas em diferentes países, mas algumas delas tinham conexões obscuras. Essas empresas parecem ser de fachada. Não há registro de atividades reais ou lucros consistentes. Isso pode indicar lavagem de dinheiro ou algo do tipo. Ana sentiu um nó no estômago. E Lucas, Gustavo, está diretamente envolvido nisso. Sim, pelo menos no papel, ele é o principal sócio de algumas dessas empresas. Rafael olhou para ela com preocupação. Ana, se ele realmente for o Lucas, isso significa que ele está envolvido em coisas muito maiores do que imaginávamos. A revelação deixou Ana ainda mais determinada. Agora, não era apenas sobre confrontar um fantasma do passado. Era também sobre desmascarar alguém que aparentemente havia construído uma vida de luxo às custas de mentiras e possivelmente crimes. Rafa, precisamos de mais informações. Eu vou continuar tentando me aproximar dele. Se conseguir entrar no círculo dele, talvez descubra algo que possamos usar. Mas e se ele descobrir que você está investigando? Rafael perguntou. Claramente preocupado. Ele não vai, Ana disse com convicção. Embora por dentro sentisse um calafrio ao imaginar a possibilidade, naquela noite, de volta ao apartamento, Ana revisitou mentalmente o plano. Precisaria ser cuidadosa, mas também firme. Gustavo não era uma pessoa comum. Disso ela já tinha certeza. Ele era calculista, assim como Lucas sempre foi em seus negócios. Essa familiaridade, embora assustadora, também poderia ser a chave para desvendá-lo. Antes de dormir, Ana voltou a olhar para a foto de Lucas. Algo em seu olhar parecia quase lhe dizer para continuar. Eu vou descobrir quem você realmente é. Gustavo, ela sussurrou, antes de apagar as luzes e tentar descansar. O que Ana ainda não sabia era que Gustavo também estava atento. Do outro lado da cidade, em uma cobertura luxuosa, ele estava sentado em frente a um laptop, analisando o perfil de Ana. O rosto sério e os olhos fixos na tela indicavam que ele também tinha suas dúvidas sobre ela. Ana Oliveira, ele murmurou, enquanto clicava para ver uma das fotos dela. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, mas seu olhar permanecia frio. Ele sabia que havia algo diferente naquela corretora, e estava decidido a descobrir o que era. O sol ainda mal despontava quando Ana acordou naquela manhã. Uma inquietação tomava conta dela desde o encontro com Gustavo. Cada detalhe daquele homem parecia uma provocação do destino, como se a vida estivesse brincando com suas memórias e sentimentos. Depois de um café rápido, ela se sentou à mesa da cozinha, decidida a fazer um progresso real. A busca por respostas agora parecia inevitável. Com o laptop aberto, Ana começou a explorar mais sobre Gustavo Fonseca. As informações disponíveis na internet eram abundantes, mas nada sobre sua vida pessoal parecia muito claro. Suas redes sociais mostravam apenas o básico: fotos de eventos, algumas viagens e interações com outros empresários. Não havia vestígios de família ou um passado que pudesse ser investigado facilmente. Tudo parecia cuidadosamente construído, como um mosaico de peças que não se encaixavam. Entre cliques e buscas, algo chamou sua atenção. Um artigo de uma revista de negócios mencionava Gustavo como um empresário emergente no mercado brasileiro. Ana estranhou a palavra emergente. Afinal, o suposto sucesso dele parecia consolidado demais para alguém que ainda estava emergindo. A inquietação aumentou, mas ela sabia que precisava de algo mais concreto, sem saber como proceder. Ela decidiu recorrer ao que lhe restava de Lucas, uma velha caixa de memórias que guardava no armário do quarto. Entre cartas, ingressos de shows e pequenas lembranças, Ana encontrou algo que não via havia anos. Uma foto de Lucas tirada pouco antes de sua suposta morte.
Ele usava um relógio específico que ela sempre associava a ele. Era um modelo único, com detalhes dourados e uma pulseira de couro desgastada. Um pensamento súbito tomou conta dela. E se Gustavo usar o mesmo relógio? Era um detalhe pequeno, mas significativo. Algo que Lucas valorizava e dificilmente teria abandonado, com o coração acelerado. Ana tentou se lembrar de suas interações com Gustavo. Ele estava de terno, mas não havia reparado se usava algum acessório. Sentindo-se impulsionada, Ana pegou o celular e ligou para Rafael. Ele atendeu com sua calma habitual. Bom dia, Ana, novidades. Não exatamente, mas preciso que você faça algo para mim, disse ela, decidida. Sei que você tem contatos que podem acessar informações sigilosas. Preciso de mais detalhes sobre Gustavo. Algo que conecte ele ao passado. Rafael hesitou por um momento. Ana, isso não é tão simples. Se ele for mesmo Lucas e estiver envolvido em algo ilegal, puxar informações sobre ele pode ser arriscado. Rafa, por favor, eu preciso disso. Não posso continuar sem saber, insistiu Ana. Depois de um longo suspiro, Rafael concordou. Tudo bem, vou ver o que consigo, mas promete que vai ser cautelosa. Prometo. Obrigada, Rafa. Ana desligou, sentindo-se ao mesmo tempo ansiosa e aliviada. Decidiu que, enquanto Rafael fazia sua parte, ela precisava voltar a se aproximar de Gustavo. E sabia exatamente como, do outro lado da cidade, Gustavo estava em sua cobertura, analisando relatórios em seu laptop. Sua expressão era séria, mas os pensamentos estavam longe. Desde a visita à mansão, ele não conseguia parar de pensar em Ana Oliveira. Algo nela o incomodava, um tipo de familiaridade que ele não conseguia definir. Ela era competente, isso era evidente, mas havia algo mais, algo que ele não conseguia ignorar. Ele pegou o telefone e ligou para Carolina Nogueira, sua parceira tanto nos negócios quanto na vida pessoal. Carolina atendeu com sua habitual impaciência. Gustavo, o que foi agora? Estou ocupada. Precisamos conversar, disse ele, ignorando o tom irritado dela. Você se lembra daquela corretora que nos mostrou a mansão em Alphaville? Lembro. Uma mulher atraente, mas um pouco misteriosa. O que tem ela? Eu acho que ela sabe algo. Gustavo respondeu pensativo. Ou está tentando descobrir, não sei ainda. Carolina riu do outro lado da linha. Ah, Gustavo, você está paranoico. Ela é só uma corretora. Por que estaria interessada em você além do lado profissional? Não sei, ele admitiu, mas sua voz estava firme. Ainda assim, quero que você fique de olho. Carolina suspirou. Tudo bem, mas por favor, não comece a inventar coisas. Temos negócios maiores para cuidar. Depois de desligar, Gustavo ficou olhando para a cidade pela janela de vidro. Ele sabia que Carolina tinha razão em parte, mas algo dentro dele dizia que Ana não era apenas uma corretora. Ela sabia mais do que demonstrava, e isso o incomodava. Enquanto isso, Ana decidiu colocar em prática sua ideia de retomar o contato com Gustavo. Na tarde seguinte, ela o chamou para visitar outra propriedade, uma cobertura em Moema. Gustavo aceitou o convite com a mesma cordialidade, mas Ana percebeu um tom levemente curioso em sua voz. No dia da visita, Ana se preparou com mais cuidado do que o habitual. Precisava parecer confiante, mas não óbvia. Quando Gustavo chegou, ela o cumprimentou com profissionalismo, mas sentiu o peso de sua presença imediatamente. Essa cobertura é um pouco diferente da mansão que visitamos, explicou Ana, enquanto caminhavam pela sala principal. Ela tem um charme mais urbano, ideal para alguém que busca praticidade sem abrir mão do conforto. Gustavo ouviu atentamente, mas Ana notava seus olhares furtivos. Ele parecia estudá-la, como se também estivesse tentando decifrá-la, enquanto mostrava o espaço. Ana observava seus movimentos, procurando por qualquer detalhe que pudesse conectá-lo a Lucas, e então, no momento em que Gustavo ajustou o punho do terno, ela viu. O relógio era o mesmo modelo que Lucas usava. Ana sentiu o coração disparar, mas manteve a expressão neutra. Era uma confirmação, ainda que pequena, de que suas suspeitas tinham fundamento. Mas isso também significava que o confronto com a verdade estava mais próximo e mais perigoso do que ela imaginava.
A visão do relógio no pulso de Gustavo fez o coração de Ana disparar. Era impossível ignorar a coincidência. Ela tentou manter a calma, conduzindo a visita com profissionalismo, enquanto sua mente fervilhava de pensamentos. Aquilo não era só um detalhe. Era uma peça do quebra-cabeça que, embora ainda incompleto, começava a se formar. Enquanto Gustavo explorava o espaço, Ana aproveitou para observá-lo mais atentamente. O modo como ele andava, a maneira casual como mexia no relógio ou ajustava a lapela do terno. Tudo parecia um eco de Lucas, mas havia algo diferente. Gustavo era mais contido, quase calculista, como alguém que sempre mantém um olho no ambiente ao redor. E então, o que achou do imóvel? Ela perguntou, forçando um sorriso ao final da visita. É uma boa opção, respondeu ele, com um leve sorriso. Mas ainda estou ponderando. Comprar um imóvel assim é um grande investimento. E eu gosto de fazer escolhas bem pensadas. Ana assentiu, mantendo o tom cordial. Com certeza, qualquer dúvida estarei à disposição. Eu agradeço, disse Gustavo, antes de pausar por um momento. Você é sempre tão profissional, Ana. É uma qualidade admirável. A observação a pegou desprevenida. Havia algo em sua voz. Um tom de curiosidade velada. Ana sentiu um leve desconforto, mas não demonstrou. Apenas respondeu com uma leve inclinação de cabeça. Obrigada, Sr. Fonseca. É o que faço de melhor. Ele a observou por mais um instante, como se quisesse dizer algo, mas optou por não fazê-lo. Nos falamos em breve, disse finalmente antes de sair assim que a porta se fechou. Ana soltou um suspiro que parecia ter segurado durante toda a visita. O relógio. Era a prova que ela precisava para seguir adiante. Não era mais apenas uma coincidência. Gustavo Fonseca era Lucas Andrade. Ou, pelo menos, ela estava mais certa disso do que nunca. Naquela noite, Ana reuniu todas as informações que tinha até o momento e as compartilhou com Rafael. O amigo a recebeu em seu escritório, onde as paredes eram cobertas por prateleiras cheias de livros de direito. Ele a ouviu com atenção, sem interromper, enquanto ela detalhava o que tinha visto e sentido. Um relógio, Ana. Rafael finalmente perguntou, franzindo a testa. Eu entendo que seja significativo para você, mas não acha que pode ser apenas um modelo popular? Não, Rafa, disse ela com firmeza. Esse relógio era único. Lucas mandou gravar as iniciais dele na parte de trás da caixa. Tenho certeza de que é o mesmo. Rafael balançou a cabeça, ainda hesitante. Ok, digamos que você esteja certa. O que você pretende fazer com isso? Vai confrontá-lo diretamente. Ana ficou em silêncio por um momento, considerando as opções. Parte dela queria exigir respostas imediatamente, mas outra parte sabia que era arriscado. Gustavo não era um homem comum. Ele parecia cercado de mistérios. E se estivesse realmente envolvido em algo ilegal, qualquer movimento precipitado poderia colocá-la em perigo. Não posso enfrentá-lo ainda. Ela respondeu finalmente. Preciso de mais provas, algo que conecte ele ao passado, mas talvez eu possa provocá-lo. Rafael ergueu uma sobrancelha. Provocá-lo. Sim, ele já parece curioso sobre mim, se eu tocar em algo pessoal. Algo que só Lucas saberia. Talvez consiga uma reação. Rafael parecia cético, mas não contestou. Se é isso que você quer fazer, Ana, tome cuidado. E, por favor, não faça nada sozinha. Ela assentiu, mas sua mente já trabalhava nos próximos passos. Não seria fácil, mas ela estava decidida a descobrir a verdade, custasse o que custasse. Do outro lado da cidade, Gustavo estava sentado em sua sala de estar, bebendo um copo de vinho enquanto observava a vista noturna de São Paulo. A luz suave iluminava o ambiente, refletindo na taça em sua mão. Ele pensava em Ana Oliveira. Algo nela o intrigava, mais do que ele gostaria de admitir. Carolina entrou na sala, com um vestido justo e um ar de tédio evidente. Ainda pensando na corretora, ela perguntou, com um tom levemente sarcástico. Gustavo olhou para ela, mas não respondeu imediatamente. Ela é interessante, disse finalmente. E eu não confio em pessoas interessantes. Carolina riu, caminhando até ele. Você está sempre desconfiando de todo mundo. Talvez ela seja apenas o que parece ser. Uma corretora tentando vender um imóvel. Talvez, ele respondeu.
mas seu tom indicava que não estava convencido. Carolina estreitou os olhos, agora mais séria. Você acha que ela sabe de algo? Não tenho certeza, ele admitiu. Mas vou descobrir, Carolina bufou, revirando os olhos. Se você acha que ela é um problema, resolva. Não podemos nos dar ao luxo de distrações agora. Gustavo assentiu, mas seu olhar permaneceu fixo na paisagem da cidade. Ele sabia que Carolina estava certa, mas a presença de Ana era mais do que uma distração. Era um enigma que ele precisava decifrar. Na manhã seguinte, Ana decidiu colocar seu plano em ação. Ligou para Gustavo e propôs uma nova reunião para discutir detalhes das propriedades. Ele aceitou, com a mesma cortesia habitual, mas Ana percebeu algo diferente no tom de sua voz. Era quase como se ele estivesse esperando por aquele convite. A reunião foi marcada para a tarde, em um café discreto no centro da cidade. Ana chegou antes, garantindo que tivesse tempo para se preparar mentalmente. Quando Gustavo chegou, ela o cumprimentou com um sorriso profissional, mas firme. Obrigado por me receber, Ana, disse ele, sentando-se à mesa. Estou curioso para saber o que mais você tem a me oferecer. Ana sabia que precisava ser cuidadosa. Seu objetivo não era apenas falar de imóveis, mas plantar uma semente de dúvida, algo que pudesse provocar uma reação. Ela começou a conversa com casualidade, mas em determinado momento, deixou escapar uma frase cuidadosamente planejada. Sabe, essa sua postura me lembra alguém que eu conheci há muito tempo. Gustavo ergueu uma sobrancelha interessado. É mesmo. E quem seria? Ana deu um pequeno sorriso enigmático. Um homem que costumava chamar a vida de um grande jogo, onde só os melhores vencem. Por um breve instante, ela viu algo mudar nos olhos de Gustavo. Ele rapidamente recuperou a compostura. Mas Ana sabia que havia tocado em algo. O jogo estava apenas começando. O café estava cheio, mas o ambiente era acolhedor, com mesas pequenas e luzes suaves que criavam uma atmosfera tranquila. Ana observava Gustavo com atenção, fingindo um interesse genuíno na conversa sobre imóveis enquanto avaliava cada uma de suas reações. Sua frase planejada, mencionando a filosofia de vida de Lucas, claramente o tinha desarmado por um momento. Foi um pequeno deslize, mas suficiente para confirmar suas suspeitas. Aquele homem era mais do que aparentava. Essa é uma frase interessante, respondeu Gustavo, com um sorriso calculado. Esse seu conhecido parecia ser um homem ambicioso. Ambicioso e imprevisível, Ana retrucou, mantendo o olhar fixo nele. Sempre acreditava que estava um passo à frente de todos. Gustavo inclinou-se levemente na cadeira, cruzando os braços. Parece que ele deixou uma impressão marcante em você. Mais do que eu gostaria, disse Ana, com um tom enigmático, antes de mudar rapidamente de assunto para evitar que ele aprofundasse as perguntas. Mas vamos falar sobre as propriedades. A cobertura que você visitou pareceu agradá-lo. Gustavo relaxou novamente. Mas Ana notou que ele estava mais atento agora, como se tentasse decifrá-la. Sim, é uma opção interessante, mas ainda estou explorando. Tomar decisões grandes como essa exige tempo. Ana assentiu, fingindo concordar. Claro, Sr. Fonseca. Eu entendo a importância de analisar todas as possibilidades. Por mais que Gustavo tentasse retomar o controle da conversa, Ana sabia que havia plantado uma dúvida. Quando a reunião terminou, ele agradeceu de maneira cordial e saiu, mas algo em sua expressão revelava que a interação havia mexido com ele. Do lado de fora, ele olhou para trás uma última vez, antes de entrar em seu carro e desaparecer pelo trânsito de São Paulo. Ana permaneceu sentada, segurando o café com as mãos trêmulas. Seu plano tinha funcionado. Gustavo não era tão impenetrável quanto parecia, e ela havia conseguido mexer em sua armadura. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia o peso de estar jogando com fogo, do outro lado da cidade. Gustavo entrou em sua cobertura com passos firmes e fechou a porta com força. Carolina, que estava sentada no sofá, lendo um tablet, levantou os olhos. E então, como foi com a sua corretora misteriosa? Gustavo tirou o paletó e jogou-o sobre uma cadeira, sem responder imediatamente. Ele serviu um copo de uísque antes de finalmente se virar para Carolina. Ela sabe mais do que deveria. Carolina riu. Descrente.
Você acha isso só porque ela é esperta? Talvez seja apenas uma coincidência. Coincidências não existem, ele respondeu irritado. Ela mencionou algo que ninguém mais saberia, algo que só quem me conheceu no passado poderia dizer. Carolina franziu a testa, agora mais atenta. E o que você vai fazer? Acha que ela está investigando você? Tenho certeza, disse ele com a voz sombria. E se ela continuar, vai se tornar um problema. Carolina levantou-se do sofá, cruzando os braços. Eu te avisei que essa distração poderia nos custar caro. Precisamos resolver isso antes que ela atrapalhe tudo. Gustavo balançou a cabeça, pensativo. Ainda não. Quero saber o que ela sabe primeiro. Você está arriscando demais, Gustavo. Carolina retrucou. Se ela está investigando, pode ter mais pessoas envolvidas. Ele tomou um gole de seu uísque e olhou pela janela. Eu lido com ela. E com qualquer outro que estiver atrás de mim. Carolina suspirou, irritada, mas decidiu não insistir. Ela sabia que Gustavo não mudaria de ideia tão facilmente. Enquanto isso, Ana decidiu que precisava dar mais um passo em sua investigação. Ela ligou para Rafael, ansiosa para compartilhar o que havia acontecido. Assim que ele atendeu, ela contou sobre a reunião e como Gustavo reagiu à sua provocação. Você acha que ele suspeita de você? Rafael perguntou preocupado. Acho que sim, admitiu Ana. Mas isso não importa. Ele está tentando descobrir o que eu sei. E isso significa que estou no caminho certo. Isso também significa que ele pode tentar te intimidar ou pior, alertou Rafael. Ana, esse cara não é só um empresário. Ele está envolvido em coisas muito maiores. Lembra? Você não pode agir sozinha. Eu sei, Rafa, respondeu ela com um suspiro. Mas eu não posso parar agora. Vou tomar cuidado, prometo. Rafael hesitou antes de responder. Ok, vou continuar investigando por aqui, mas, por favor, não faça nada precipitado. Depois de desligar, Ana se sentiu mais determinada do que nunca. Decidiu que era hora de buscar informações mais diretas sobre Gustavo. Ela precisava de algo que o conectasse definitivamente a Lucas. Algo que pudesse ser usado como prova. Naquela noite, Ana revisitou o perfil de Gustavo nas redes sociais, analisando cada foto, cada postagem. Não encontrou nada óbvio, mas algo chamou sua atenção. Uma imagem antiga em que ele estava em um evento de gala ao lado de Carolina. A legenda dizia: parceria de sucesso em todas as frentes. Ana notou que o evento aconteceu há cerca de 5 anos, bem antes de Gustavo ter construído a fortuna que alegava possuir. Curiosa, Ana decidiu investigar Carolina mais a fundo. Descobriu que ela era conhecida no meio empresarial por ser uma consultora estratégica de negócios, mas sua reputação estava longe de ser impecável. Havia rumores de que ela usava táticas ilegais para garantir contratos vantajosos e que já estivera envolvida em escândalos financeiros. Se Carolina era cúmplice de Gustavo, isso significava que ele estava cercado de aliados perigosos. Antes de dormir, Ana fez uma lista mental dos próximos passos. Ela sabia que precisaria se aproximar de Gustavo novamente, mas dessa vez com mais cautela. O relógio, a frase, a conexão com Carolina. Tudo indicava que ela estava chegando perto da verdade. O problema era que, quanto mais ela descobria, mais arriscado se tornava. O que Gustavo faria quando percebesse que Ana não era apenas uma corretora interessada em imóveis, mas alguém determinada a desenterrar o passado? A manhã seguinte trouxe consigo uma névoa fina, cobrindo a cidade de São Paulo em um manto cinzento. Ana estava em seu apartamento, com a mente focada e as mãos ocupadas. Havia passado as últimas horas vasculhando documentos antigos e organizando tudo o que tinha de informações sobre Gustavo e sua vida antes de surgir no mercado como um empresário de sucesso. A cada detalhe descoberto, sua convicção crescia. Ele era Lucas. Rafael chegou pouco depois do meio-dia, trazendo um envelope pardo volumoso. Ele parecia preocupado, mas também determinado. Você não vai acreditar no que eu consegui, disse ele, colocando o envelope sobre a mesa de Ana. Mas antes de abrir, preciso que você tenha em mente que isso vai ser difícil de digerir. Ana respirou fundo. Eu já enfrentei coisas difíceis antes, Rafa. Me mostra. Ele abriu o envelope e começou a espalhar os documentos sobre a mesa. Eram registros financeiros, contratos e declarações que Rafael havia obtido por meio de seus contatos. Aqui está o padrão que encontrei, disse ele, apontando para uma das páginas.
Essas empresas de fachada que mencionei antes estão diretamente conectadas a contas em paraísos fiscais. E olha isso. Ele entregou a Ana uma cópia de um documento assinado por Gustavo Fonseca. A assinatura dele é idêntica à de Lucas nos documentos antigos que você me deu para comparação. Ana pegou os papéis e comparou com uma velha escritura que guardava desde a época em que Lucas era vivo. Seu coração acelerou. É ele, disse ela. A voz quase um sussurro. Não há dúvida. Mas tem mais, continuou Rafael. Ele pegou outra página e a entregou a Ana. Esse é um relatório de um evento em que Gustavo esteve há alguns anos. Ele foi registrado como um empresário estrangeiro. Mas olha a data e o local. Ana leu o documento com atenção. O evento aconteceu no mesmo ano em que Lucas havia sido dado como morto. E o local, Buenos Aires, a cidade para onde Lucas dizia que gostaria de se mudar, caso pudesse recomeçar a vida. O impacto da descoberta deixou Ana sem palavras. Ela se levantou e começou a andar pelo apartamento, tentando processar tudo. Então ele forjou a própria morte, disse, mais para si mesma do que para Rafael. Ele me deixou na miséria, sem nenhuma explicação, e começou uma nova vida como se nada tivesse acontecido. Rafael assentiu, olhando para ela com empatia. Parece que sim, e pior. Ele usou o dinheiro que deveria ter garantido seu futuro para financiar essa nova vida. Ana se sentou novamente, os olhos fixos nos papéis. Uma mistura de raiva, tristeza e determinação tomou conta dela. Eu não posso deixar isso passar, Rafa. Ele precisa pagar pelo que fez. E você vai fazer isso, respondeu Rafael. Mas precisa ser cuidadosa. Gustavo não é o mesmo homem que você conheceu. Ele tem aliados poderosos e está claramente disposto a qualquer coisa para proteger o que construiu. Ana respirou fundo, tentando se recompor. Eu sei, mas isso não me assusta. Ele destruiu minha vida uma vez. Não vou deixar que saia impune. Do outro lado da cidade, Gustavo estava em sua cobertura, observando as movimentações de seus funcionários em reuniões virtuais. Carolina chegou pouco depois, carregando uma pasta cheia de relatórios. Ela o observou em silêncio por alguns instantes antes de se aproximar. Você está estranho, disse ela, colocando a pasta sobre a mesa. Ainda é sobre a corretora. Gustavo olhou para ela com irritação. Ana Oliveira não é apenas uma corretora. Ela sabe mais do que deveria. E isso me preocupa. Carolina suspirou. Talvez seja a hora de cortar esse problema pela raiz. Você sempre foi muito bom em eliminar distrações. Não ainda, ele respondeu, virando-se para encará-la. Se ela sabe algo, eu quero descobrir o que é antes de agir. Isso pode nos dar uma vantagem. Carolina cruzou os braços, cética. Cuidado para não deixar sua curiosidade te cegar. Você não chegou onde está hoje porque foi descuidado. Gustavo assentiu, mas seu olhar permaneceu fixo na cidade lá fora. Ele sabia que Carolina tinha razão, mas não podia ignorar a sensação de que Ana representava algo mais do que um simples incômodo. Ela era um enigma que ele precisava decifrar, não apenas para protegê-lo, mas porque algo nela o incomodava profundamente. Enquanto isso, Ana e Rafael começaram a planejar os próximos passos. Rafael sugeriu que eles reunissem mais provas antes de levar o caso às autoridades. Precisamos de algo que conecte diretamente Gustavo à identidade de Lucas, disse ele. Alguma coisa que seja incontestável. Eu tenho uma ideia, respondeu Ana. Lucas tinha um sinal distintivo, uma pequena cicatriz no lado esquerdo do queixo. Ele sempre dizia que era uma marca de infância. Se Gustavo tiver a mesma cicatriz, isso pode ser a peça final do quebra-cabeça. E como você pretende confirmar isso? Rafael perguntou. Desconfiado, Ana hesitou por um momento, mas depois respondeu com firmeza. Vou me aproximar dele novamente. Se conseguir um momento descontraído, talvez ele baixe a guarda. Rafael balançou a cabeça, preocupado. Você está brincando com fogo, Ana. Eu sei, respondeu ela, com um sorriso sombrio. Mas é o único jeito de acabar com isso. Naquela noite, enquanto revia os documentos novamente, Ana percebeu que estava mais próxima da verdade do que nunca, mas também sabia que cada passo adiante a colocava em maior risco. Ainda assim, sua determinação não vacilava. Lucas, ou Gustavo, havia destruído sua vida uma vez. Agora era a vez dela de fazer justiça.
custasse o que custasse. Ana passou os dias seguintes imersa em uma mistura de pesquisa e planejamento. Cada peça que encontrava parecia encaixar perfeitamente no quebra-cabeça. Mas o que vinha à tona só aumentava sua raiva a Gustavo. Ou melhor, Lucas. Não só havia forjado sua morte, como usou o dinheiro que deveria ter garantido o futuro dela para criar sua nova vida ao lado de Carolina. Saber disso a corroía, mas também fortalecia sua determinação. Enquanto revia os documentos que Rafael havia conseguido, Ana percebeu que não poderia esperar mais. Ela precisava agir. Após algumas horas pensando em como se aproximar de Gustavo novamente, decidiu enviar uma mensagem com um convite direto. Senhor Fonseca, gostaria de apresentar mais algumas opções que podem atender às suas necessidades. Podemos marcar um café para discutirmos. A resposta veio rápida, quase como se ele estivesse esperando o contato. Claro, senhorita Oliveira. Estou disponível amanhã às 15h. Envie o local, por favor. Ana escolheu um café discreto em um bairro central de São Paulo. A localização era estratégica, garantindo que ela estivesse em um ambiente público, mas sem distrações excessivas, enquanto preparava os materiais para parecer que a reunião era puramente profissional. Sua mente traçava um plano maior. Dessa vez, ela não queria apenas observá-lo, queria respostas. No dia seguinte, Ana chegou ao café cedo, garantindo que tivesse tempo para se preparar. Com uma pasta cheia de papéis em mãos, ela parecia a imagem da profissionalismo. No entanto, por dentro, seu coração batia acelerado. Ela sabia que estava entrando em território perigoso. Mas não havia mais volta. Quando Gustavo chegou, impecavelmente vestido, com sua aura de confiança inabalável, Ana sentiu a familiar tensão em seu peito. Era como se estivesse vendo um fantasma. Ele a cumprimentou com um sorriso educado, mas seus olhos pareciam avaliá-la, como se tentasse decifrar seus pensamentos. Senhorita Oliveira, sempre tão pontual, disse ele, enquanto se acomodava na cadeira. Pontualidade é essencial nos negócios, respondeu Ana com um leve sorriso. Tenho algumas propriedades para discutirmos, mas antes gostaria de saber se o senhor já tomou uma decisão sobre as opções anteriores. Não ainda, disse Gustavo, pegando o cardápio. Estou considerando todas as possibilidades, mas confesso que estou mais interessado no que você tem a me oferecer hoje. Havia algo no tom dele que fez Ana se perguntar se ele sabia mais do que demonstrava. Decidida a manter o controle da situação, ela abriu a pasta e começou a mostrar os detalhes de uma nova propriedade. Enquanto explicava, aproveitava cada oportunidade para observá-lo com cuidado, procurando pela cicatriz que sabia estar escondida em seu queixo. Por um momento, Gustavo afastou o cardápio e passou a mão pelo rosto, ajustando o colarinho da camisa. Foi o suficiente para Ana notar o que procurava. A pequena cicatriz no lado esquerdo do queixo. Era discreta, mas inconfundível. O último vestígio de Lucas estava ali, à vista dela. Ana sentiu uma mistura de triunfo e angústia. Agora, não havia mais dúvidas. Gustavo era Lucas. Mas a confirmação trouxe consigo uma onda de raiva, que ela teve dificuldade em conter. Como ele pôde fazer isso com ela? Como pôde apagar sua antiga vida e assumir uma nova identidade, como se nada tivesse acontecido? Você está bem, Ana? A voz de Gustavo interrompeu seus pensamentos. Ela piscou, percebendo que havia ficado em silêncio por alguns segundos. Ah, sim, desculpe. Estava apenas pensando nos detalhes da próxima propriedade que quero mostrar ao senhor. Gustavo sorriu. Mas seu olhar era curioso. Você parece alguém que pensa muito. Gosta de calcular cada movimento antes de agir. Digamos que eu aprendi a ser cautelosa, respondeu ela, com um tom firme. Uma qualidade admirável, ele comentou, antes de inclinar-se levemente para frente. Mas, às vezes, a cautela pode esconder outras intenções. Ana segurou a respiração por um momento. Sentindo que ele estava testando-a, ela manteve o olhar fixo nele, recusando-se a ceder. E o senhor também gosta de ser cauteloso. Ele sorriu, mas não respondeu diretamente. Digamos que eu sei reconhecer pessoas interessantes quando as encontro. A tensão entre os dois era palpável, mas Ana sabia que não podia se deixar intimidar. A reunião continuou com conversas superficiais sobre imóveis, mas por trás da troca de palavras havia uma batalha silenciosa de intenções. Ana sabia que Gustavo estava começando a suspeitar dela,
mas isso também significava que ela estava perto de desmascará-lo. Após a reunião, Ana se encontrou com Rafael para compartilhar o que havia descoberto. Ele ouviu atentamente enquanto ela descrevia a cicatriz e as interações com Gustavo. Então agora não resta dúvida, disse Rafael, cruzando os braços. Mas como você pretende usar isso contra ele? Preciso de algo mais concreto, respondeu Ana. A cicatriz confirma minha suspeita, mas não é suficiente para incriminá-lo. Quero que ele confesse, ou pelo menos que mostre suas conexões com os negócios ilegais. Isso é perigoso, Ana, alertou Rafael. Se ele perceber o que você está fazendo, pode tentar te silenciar. Eu sei, respondeu ela determinada. Mas não posso parar agora. Ele destruiu minha vida, Rafa. Preciso garantir que ele pague por isso. Rafael suspirou, mas não tentou convencê-la a desistir. Ele sabia que, quando Ana colocava algo na cabeça, não havia como fazê-la mudar de ideia. Do outro lado da cidade, Gustavo estava em sua cobertura, refletindo sobre a reunião com Ana. Havia algo nela que o incomodava profundamente. Ela era inteligente, determinada e claramente escondia algo. Ele não sabia o que era, mas estava decidido a descobrir. Carolina, chamou ele, enquanto digitava em seu laptop. A parceira apareceu na porta do escritório, com um ar impaciente. Quero que você investigue tudo sobre Ana Oliveira. Quero saber quem ela é. De onde veio e por que parece tão interessada em mim? Carolina ergueu uma sobrancelha. Você acha que ela é um problema real? Eu tenho certeza, respondeu Gustavo, com um sorriso sombrio. E problemas precisam ser resolvidos. Enquanto isso, Ana se preparava para o próximo passo de seu plano, sem saber que Gustavo também estava se armando. A batalha entre os dois estava apenas começando. A noite trouxe uma chuva fina que pintava a cidade de São Paulo, com reflexos das luzes urbanas. Ana sentou-se à mesa de sua sala, um caderno aberto à sua frente, rabiscando ideias e estratégias para o próximo passo. Depois do encontro com Gustavo, a tensão dentro dela havia aumentado. Agora que tinha certeza de sua verdadeira identidade, precisava avançar com cautela. Não bastava apenas confrontá-lo. Ela precisava desmascará-lo com provas irrefutáveis, enquanto estava imersa em seus pensamentos. O telefone tocou. Era Rafael. Ela atendeu rapidamente, sua voz carregando a ansiedade que mal conseguia esconder. Alguma novidade? Ela perguntou. Sim, respondeu ele. Eu segui a trilha de algumas das empresas que mencionei, e uma delas parece estar envolvida em um evento de gala que vai acontecer no próximo final de semana. Adivinha quem está na lista de convidados? Gustavo? Disse Ana, quase sem pensar. Exato, e Carolina também. Parece que eles estão tentando fechar um grande negócio. Ana fechou os olhos, pensando na oportunidade que isso poderia representar. Um evento como aquele poderia ser o lugar ideal para observar Gustavo em ação e talvez coletar informações cruciais. Eu preciso estar lá, disse ela. Sem hesitação. Você está louca, Rafael rebateu. Esse tipo de evento não é para qualquer um. Sem falar que se Gustavo perceber que você está lá, vai ser o fim. Eu sei disso, retrucou Ana determinada. Mas é a única forma de entender o que ele está fazendo. Não posso perder essa chance. Rafael suspirou. Tudo bem, vou ver se consigo um convite para você, mas, Ana, por favor, tome cuidado. Nos dias que antecederam o evento, Ana se preparou meticulosamente com a ajuda de Rafael, conseguiu um convite como representante de uma corretora de imóveis de luxo, uma desculpa plausível para justificar sua presença, escolheu um vestido elegante, mas discreto, algo que não chamasse atenção, mas ainda transmitisse sofisticação. Ela sabia que precisaria passar despercebida enquanto mantinha os olhos fixos em Gustavo. Na noite do evento, Ana chegou ao local, uma mansão histórica no bairro dos Jardins, que havia sido transformada para a ocasião. O brilho dos lustres e o som suave de uma orquestra preenchiam o espaço, enquanto os convidados se moviam em trajes impecáveis. Ana entrou com confiança. Embora por dentro sentisse um nó de ansiedade apertando seu estômago, ela avistou Gustavo logo depois de entrar. Ele estava conversando com um grupo de homens de aparência influente. O sorriso controlado no rosto e uma postura que exalava autoridade, Carolina estava ao seu lado, segurando uma taça de champanhe, com um olhar afiado que parecia escanear o ambiente.
Ana manteve distância, observando-os enquanto fingia estar interessada em uma obra de arte exposta em uma das paredes. A dinâmica entre Gustavo e Carolina era curiosa, embora trabalhassem como uma equipe. Havia algo na forma como trocavam olhares e palavras rápidas que indicava tensão. Enquanto observava, Ana percebeu que Gustavo também estava atento. Ele parecia perceber mais do que demonstrava. Seus olhos vagando ocasionalmente pela sala como se estivesse monitorando o ambiente. A oportunidade que Ana esperava surgiu quando Gustavo se afastou para um bar montado em um dos salões adjacentes. Ele estava sozinho, analisando um copo de uísque, e Ana viu sua chance, pegando uma taça de vinho. Ela se aproximou, fingindo casualidade. "Senhor Fonseca?" Ela começou, com um sorriso leve. "Que coincidência encontrá-lo aqui." Gustavo virou-se lentamente, e por um momento seus olhos pareceram avaliá-la. "Senhorita Oliveira", disse ele, com o tom controlado de sempre. "Certamente não esperava vê-la aqui. Digamos que o mundo dos negócios é menor do que parece." Ela retrucou, tomando um gole de vinho. "Além disso, eventos como esse são uma ótima oportunidade para networking, não acha?" Ele sorriu, mas havia algo em seus olhos que a fazia sentir como se estivesse sendo desafiada. "Sem dúvida. E, pelo que vejo, você sabe exatamente como aproveitar essas oportunidades." "É o que fazemos, não é?" disse ela, tentando manter a conversa casual, mas sem perder o controle. Os dois trocaram algumas palavras sobre o evento e os convidados, mas Ana sentia que Gustavo estava analisando cada frase que ela dizia, como se tentasse decifrar sua presença ali. Por fim, ele inclinou-se levemente, aproximando-se dela. "Você é cheia de surpresas, Ana", disse ele, baixando o tom de voz. "E eu sou um homem que gosta de entender o que motiva as pessoas." Ana sentiu o coração acelerar, mas manteve o sorriso. "Talvez você descubra, Sr. Fonseca, quem sabe." O olhar dele ficou fixo no dela por um momento, que pareceu durar uma eternidade. Então, ele recuou, pegou sua taça e saiu, deixando Ana sozinha. Mais tarde naquela noite, Ana percebeu que Gustavo havia desaparecido do salão principal. Curiosa, decidiu explorar a mansão, seguindo os corredores silenciosos até chegar a uma sala que parecia ser usada como escritório. Lá dentro, a porta estava entreaberta, e ela pôde ouvir vozes. Gustavo e Carolina discutiam algo em tons baixos, mas intensos. "Ela está me observando", disse Gustavo. "Tenho certeza de que não é uma coincidência ela estar aqui." "E o que você vai fazer?" respondeu Carolina, irritada. "Não podemos arriscar nada agora. O negócio precisa ser fechado." Ana se afastou antes que pudesse ouvir mais. Seu coração batia forte, mas não era apenas por medo. Ela sabia que estava no caminho certo. Gustavo estava começando a sentir a pressão, e isso significava que sua fachada estava se quebrando. De volta ao salão, Ana respirou fundo, tentando parecer calma. A noite ainda não tinha terminado, mas uma coisa era certa. O jogo que ela e Gustavo estavam jogando estava se intensificando, e nenhum dos dois parecia disposto a recuar. A música suave da orquestra preenchia o salão principal, mas Ana mal conseguia prestar atenção ao que estava ao seu redor. A conversa que escutara entre Gustavo e Carolina ecoava em sua mente. Ele estava desconfiado, e isso significava que ela precisava ser ainda mais cuidadosa. Sabia que havia atraído a atenção dele, e agora o jogo se tornava mais arriscado. Ana decidiu sair discretamente do evento, evitando qualquer outra interação que pudesse levantar suspeitas. Pegou seu carro no estacionamento e dirigiu de volta para casa. As mãos apertando o volante enquanto processava tudo o que tinha acontecido, sentia-se vulnerável, mas também mais determinada. Cada movimento de Gustavo e Carolina confirmava que havia algo sombrio acontecendo, e ela estava perto de expor tudo. Na manhã seguinte, Rafael chegou ao apartamento de Ana com uma expressão séria. "Você está se metendo em algo muito perigoso", ele disse, sem rodeios. Ana suspirou. "Eu sei, Rafa, mas você não viu como ele reagiu ontem. Ele está desconfiado, e isso só prova que estou no caminho certo." "E se ele estiver te observando também?" Rafael questionou, cruzando os braços. "Gustavo não é o tipo de homem que deixa pontas soltas. Se ele achar que você é uma ameaça, pode tentar te calar." "Eu tomei cuidado", Ana retrucou,
tentando esconder sua própria preocupação. E não vou parar agora. Preciso de provas concretas, algo que o ligue diretamente aos negócios ilegais. Rafael balançou a cabeça, claramente frustrado, mas entregou a ela uma pasta com novos documentos. Aqui estão mais informações sobre as empresas dele. Algumas delas têm contratos suspeitos que podem estar ligados a esquemas de lavagem de dinheiro. Ana abriu a pasta, analisando os papéis com atenção. Cada detalhe reforçava o que ela já suspeitava. Gustavo estava usando sua fachada de empresário para esconder atividades ilícitas. Agora, ela precisava de algo que pudesse entregar às autoridades. Algo que ele não pudesse negar ou encobrir. Isso é bom, Rafa, disse ela, com um lampejo de esperança. Se eu conseguir colocá-lo em uma posição onde tenha que se defender, ele pode cometer um erro. E você acha que ele vai simplesmente deixar isso acontecer? Rafael rebateu, com ceticismo. Ele está jogando um jogo perigoso, Ana. Não subestime o que ele é capaz de fazer. Ana sabia que Rafael estava certo, mas seu orgulho e determinação eram mais fortes. Gustavo havia destruído sua vida uma vez, e ela não permitiria que ele escapasse novamente, enquanto Ana planejava seus próximos passos. Gustavo também estava agindo na cobertura luxuosa onde vivia. Ele e Carolina discutiam sobre como lidar com a crescente desconfiança em relação a Ana. Ela sabe demais, disse Gustavo, andando de um lado para o outro. E não acredito que seja coincidência. Ela está tentando me testar. E isso me preocupa. Carolina, sentada no sofá com uma taça de vinho na mão, parecia impaciente. Então faça algo a respeito. Você sempre resolve problemas como esse. Por que ela seria diferente? Porque não posso agir de forma impulsiva, respondeu ele, parando para encará-la. Se ela tem informações sobre mim, preciso descobrir o que é antes de tomar qualquer decisão. Carolina revirou os olhos. Você está deixando ela jogar com você. Isso não é típico de você, Gustavo. Ele ficou em silêncio por um momento, antes de dizer, talvez, mas ela não é como os outros. Ana é diferente, e é por isso que preciso ser cuidadoso. Carolina bufou, mas não insistiu. Ela sabia que uma vez que Gustavo tomasse uma decisão, nada o faria mudar de ideia. Ana decidiu se arriscar mais uma vez e marcou outra reunião com Gustavo, sob o pretexto de apresentar novas propriedades. Escolheu um restaurante discreto, mais sofisticado, onde pudesse manter o controle da situação. Quando ele chegou, parecia tão confiante como sempre. Mas havia algo em sua expressão que indicava que também estava jogando. Senhorita Oliveira, cumprimentou ele, sentando-se à mesa. Você parece estar sempre um passo à frente. É meu trabalho, Sr. Fonseca, respondeu Ana, com um sorriso controlado. Meu objetivo é garantir que meus clientes estejam satisfeitos. A conversa começou com o habitual. Imóveis, mercado e oportunidades. Mas Ana decidiu mudar o tom, testando os limites de Gustavo. Curioso como o mundo dos negócios pode ser tão conectado, disse ela casualmente. Às vezes, pessoas que achamos ter desaparecido surgem em lugares inesperados. Os olhos de Gustavo estreitaram-se levemente. Mas ele manteve o sorriso. Isso acontece, sim, mas acho que as pessoas só desaparecem quando querem. Ana sentiu o impacto de suas palavras, como se ele estivesse testando-a de volta. Ela respirou fundo e sorriu. E às vezes, quando reaparecem, trazem consigo segredos que podem mudar tudo. Gustavo inclinou-se na cadeira, seus olhos fixos nos dela. Você parece falar com experiência. Ana segurou o olhar dele, recusando-se a ceder. Digamos que a vida me ensinou a reconhecer padrões. A tensão entre os dois era palpável, mas Ana sabia que não podia se permitir fraquejar. Cada palavra trocada era um movimento calculado em um jogo que ambos estavam determinados a vencer. Quando a reunião terminou, Ana saiu do restaurante com um misto de alívio e inquietação. Gustavo claramente sabia que ela estava jogando com ele, mas ainda não parecia disposto a confrontá-la diretamente. Isso significava que ela ainda tinha uma chance de coletar mais informações antes que ele decidisse agir. De volta ao apartamento, Ana ligou para Rafael e contou sobre a conversa. Ele sabe que eu estou mexendo no passado dele, Rafa, disse ela. Mas isso só confirma que estou chegando perto. E ele também está chegando perto de você, respondeu Rafael preocupado. Ana, você precisa ter cuidado.
Ele pode não ser tão paciente quanto parece. Eu sei, disse ela, olhando pela janela para a cidade iluminada. Mas eu não posso parar agora. Ele tem que pagar por tudo o que fez. Enquanto desligava o telefone, Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Estava mais perto da verdade do que nunca, mas sabia que o risco também estava crescendo. Gustavo não era o tipo de homem que jogava limpo, e a batalha estava apenas começando. O silêncio da noite no apartamento de Ana era interrompido apenas pelo som dos papéis que ela organizava na mesa. Cada documento era uma peça de um quebra-cabeça complexo que ela estava determinada a resolver. As informações que Rafael havia conseguido eram valiosas, mas ainda faltava um golpe decisivo, algo que colocasse Gustavo contra a parede e o forçasse a revelar sua verdadeira identidade. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, Ana recebeu uma mensagem inesperada de Gustavo. O tom era formal, mas carregava um subtexto difícil de ignorar. Senhorita Oliveira, gostaria de discutir uma propriedade que mencionou na última reunião. Podemos marcar um encontro. Ana sentiu o coração acelerar. Ele estava se aproximando, talvez para testá-la. Ela sabia que aceitar o convite seria arriscado, mas também uma oportunidade de confrontá-lo mais de perto. Depois de respirar fundo, respondeu: Claro, Sr. Fonseca. Estou à disposição. Onde prefere nos encontrarmos? A resposta veio quase imediata. Gustavo sugeriu um restaurante discreto em um bairro sofisticado, um lugar que Ana conhecia por sua atmosfera reservada e quase intimidadora. No horário combinado, Ana chegou ao restaurante. Estava impecavelmente vestida, transmitindo a imagem de uma profissional segura, embora por dentro sentisse uma mistura de ansiedade e determinação. Gustavo já estava lá, sentado em uma mesa no canto, onde a iluminação suave destacava sua expressão calculada. Senhorita Oliveira, ele disse, levantando-se para cumprimentá-la. Obrigado por vir. É um prazer, respondeu Ana, com um sorriso controlado. O que gostaria de discutir? A conversa começou como de costume, com Gustavo mencionando imóveis e oportunidades. No entanto, Ana percebeu que ele estava desviando o foco, lançando perguntas sutis que pareciam mais interessadas em entender suas intenções do que nos negócios. Você é uma mulher muito determinada, Ana, disse ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. É raro encontrar alguém tão dedicada. Obrigada, respondeu ela, mantendo a compostura. Acredito que a dedicação é essencial em qualquer profissão. Sem dúvida, concordou Gustavo, antes de fazer uma pausa calculada. Mas me diga, o que realmente motiva você? A pergunta pairou no ar, carregada de subtexto. Ana sabia que ele estava tentando desvendá-la, mas decidiu usar isso a seu favor. Com um sorriso enigmático, respondeu: Digamos que tenho um apreço especial por encontrar a verdade, Sr. Fonseca, seja em negócios ou em outros aspectos da vida. O sorriso de Gustavo permaneceu, mas seus olhos se estreitaram levemente. Ele sabia que aquela conversa não era apenas sobre imóveis. Após o almoço, Gustavo convidou Ana para uma rápida visita ao escritório dele, alegando que queria mostrar documentos relacionados a um imóvel que estava considerando. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Sabia que aquela era uma oportunidade rara de ver mais de perto o ambiente em que ele operava. O escritório era um reflexo da personalidade de Gustavo, moderno, elegante e cuidadosamente organizado. Ele indicou um sofá confortável, onde Ana se sentou enquanto ele buscava os supostos documentos. Enquanto esperava, seus olhos percorreram o espaço, e algo na mesa de Gustavo chamou sua atenção. Uma pequena caixa de madeira parcialmente aberta. Dentro, ela viu um objeto que a fez congelar por um instante. Era um anel de ouro, simples, mas inconfundível. O mesmo anel que Lucas usava no dia de seu casamento. Seu coração disparou, mas ela se forçou a manter a calma. Gustavo voltou com os papéis, aparentemente alheio à reação dela. Esses são os detalhes da propriedade, disse ele, entregando as folhas a Ana. Gostaria de ouvir sua opinião. Ana pegou os papéis, mas sua mente estava focada no anel. Aquilo era mais do que uma pista. Era uma confirmação. Lucas estava vivo, e Gustavo era a fachada que ele havia construído para apagar o passado. Mais tarde, em seu apartamento, Ana compartilhou a descoberta com Rafael. Eu vi o anel, Rafa, disse ela, a voz carregada de emoção.
O anel que eu coloquei no dedo dele no dia do nosso casamento, não há mais dúvida. Gustavo é Lucas. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando o que ela havia dito. Isso é sério, Ana. Se ele sabe que você está se aproximando da verdade, pode tentar te silenciar. Eu sei, respondeu Ana com firmeza. Mas agora é minha vez de agir. Vou confrontá-lo. Isso é perigoso, alertou Rafael. Você precisa pensar em como fazer isso sem se expor. Ana assentiu, mas por dentro já tinha tomado sua decisão. Não podia mais adiar. Era hora de olhar Lucas nos olhos e exigir respostas. Na manhã seguinte, Ana ligou para Gustavo, marcando um encontro em um lugar público. Ele aceitou, com a mesma cortesia habitual. Mas ela percebeu algo diferente no tom de sua voz. Uma curiosidade inquieta, como se soubesse que o momento da verdade estava próximo. O encontro aconteceu em um café elegante, onde os dois se sentaram em uma mesa perto da janela. Por um momento, o silêncio entre eles foi ensurdecedor. Gustavo finalmente quebrou o gelo. Você parece ter algo importante para dizer, Ana, disse ele com um leve sorriso. Ela respirou fundo, olhando diretamente em seus olhos. Na verdade, tenho, e acredito que você já sabe do que se trata. O sorriso de Gustavo desapareceu, e por um momento, sua expressão tornou-se séria. Estou ouvindo. Ana inclinou-se para a frente, sentindo seu coração disparar. Você não é Gustavo Fonseca. Você é Lucas Andrade, meu marido. O impacto de suas palavras pairou no ar, e pela primeira vez, Gustavo não conseguiu esconder a surpresa. Ele tentou disfarçar, mas a reação inicial já havia dito tudo. Ana sabia que finalmente havia desmascarado o homem que havia destruído sua vida. O silêncio que seguiu as palavras de Ana foi quase tão ensurdecedor quanto a própria revelação. Gustavo, ou melhor, Lucas, manteve os olhos fixos nela, sua expressão oscilando entre surpresa e frieza calculada. Por um momento ele pareceu considerar negar, mas algo em seu olhar indicava que ele sabia que seria inútil. Você sempre foi observadora, disse ele finalmente, com um tom controlado. Mas eu preciso perguntar, o que exatamente você quer, Ana? Ela sentiu o peso da pergunta. Depois de tudo o que havia descoberto, a questão parecia quase absurda, mas sabia que não poderia se deixar abalar. Quero a verdade. Lucas, quero saber por que você forjou sua morte, por que me deixou na miséria, e como conseguiu viver com isso. Lucas suspirou, inclinando-se na cadeira e olhando pela janela por alguns instantes, antes de responder. A verdade é complicada, Ana. Muito mais do que você imagina. Então descomplique, retrucou ela, com firmeza. Eu mereço isso, pelo menos. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse pesando suas opções. Finalmente ele falou. Eu não esperava que você me encontrasse. E honestamente não sei o que dizer. Minha vida mudou, e eu tive que mudar com ela. Ana balançou a cabeça, incrédula. Você teve que mudar. E eu? Você sabe o que aconteceu comigo depois que você desapareceu? Você sabe o que é ter que reconstruir sua vida do nada, porque a pessoa que você amava destruiu tudo. Eu sei que foi difícil, disse ele, com um tom que parecia quase sincero. Mas você é forte. Ana, sempre foi. Eu sabia que você iria superar. Superar. A voz dela tremeu de raiva. Você não tem ideia do que eu passei. E agora você está aqui, vivendo essa vida de luxo enquanto eu tive que lutar por cada centavo. Lucas não respondeu imediatamente, mas sua expressão endureceu. Eu fiz o que era necessário. Necessário para quem? Para você. Ana disparou, sentindo o sangue ferver. Você mentiu, me deixou para trás e ainda roubou tudo o que tínhamos construído juntos. Ele fechou os olhos por um momento, como se tentasse controlar suas emoções. Você não entende, Ana. Eu estava cercado de dívidas, ameaças. Não havia outra saída. E fugir foi a sua solução? Perguntou ela, incrédula. Você poderia ter me contado, confiado em mim, mas em vez disso, escolheu me abandonar. Lucas não respondeu, mas o silêncio era suficiente para confirmar que ele sabia que havia errado. No entanto, Ana sabia que aquela confissão não era suficiente. Ela precisava ir mais fundo. Enquanto isso, Rafael aguardava ansiosamente em seu escritório, tentando se concentrar, mas com a mente completamente ocupada com Ana
Ele sabia que ela estava em um terreno perigoso, enfrentando um homem que não era mais o Lucas que ela conhecera. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Rafael Lima. Ele atendeu. Sou eu, disse Ana do outro lado da linha. Sua voz estava tensa, mas firme. Consegui o que precisava. Ele admitiu quem é. Rafael soltou um suspiro de alívio. E agora, o que você vai fazer? Vou expor ele, Rafa, disse ela decidida. Mas preciso de mais. Quero algo que ligue ele diretamente aos esquemas ilegais. Preciso garantir que ele pague por tudo. Rafael ficou em silêncio por um momento antes de responder. Tudo bem, vou continuar investigando. Mas você precisa ser cuidadosa, Ana. Ele não vai ficar parado enquanto você cava o passado dele. Eu sei, disse ela com um tom sombrio. Mas ele não é o único que sabe jogar. Nos dias seguintes, Ana intensificou sua busca por evidências. Voltou a vasculhar os documentos que tinha sobre as empresas de Lucas, procurando por qualquer conexão que pudesse levar às autoridades. Rafael, por sua vez, conseguiu acessar informações adicionais sobre as atividades financeiras de Carolina, descobrindo transações suspeitas que poderiam incriminá-los. Enquanto isso, Lucas parecia estar se preparando para o confronto. Ele não havia tentado contatá-la novamente, mas Ana sabia que ele estava monitorando seus movimentos. O jogo de gato e rato estava mais intenso do que nunca. E ambos sabiam que o momento decisivo estava se aproximando, uma noite. Enquanto analisava os documentos, Ana recebeu uma mensagem anônima em seu telefone. Era uma foto dela, tirada enquanto saía do restaurante onde havia confrontado Lucas. A legenda dizia apenas: "Cuidado." Seu coração disparou, mas ela se recusou a ceder ao medo. Sabia que Lucas estava tentando intimidá-la, mas isso apenas reforçava sua determinação. Ele estava começando a perder o controle, e ela estava pronta para aproveitar essa fraqueza. Do outro lado da cidade, Lucas estava em sua cobertura conversando com Carolina. Ela está mais perto do que eu imaginava, disse ele, com uma expressão sombria. Então por que você ainda não resolveu isso? Carolina questionou irritada. Você sabe o que fazer. Eu não posso simplesmente eliminá-la, respondeu Lucas com frustração. Isso só chamaria mais atenção. Então faça com que ela pare, insistiu Carolina. Antes que ela destrua tudo. Lucas não respondeu, mas sabia que Carolina estava certa. Ele precisava agir, mas de forma calculada. Ana estava mais perto da verdade do que ele poderia tolerar, e o tempo estava se esgotando. Ana sabia que estava correndo contra o tempo, mas agora tinha o que precisava. A confissão de Lucas e evidências suficientes para provar suas atividades ilegais. Tudo o que precisava era de um último movimento para desmascará-lo publicamente, enquanto traçava os últimos detalhes de seu plano. Sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Não era apenas sobre justiça, era sobre recuperar sua dignidade e finalmente encerrar o capítulo mais doloroso de sua vida. O confronto final estava à vista, e Ana sabia que precisaria de toda a sua força e coragem para vencê-lo. O apartamento de Ana estava tomado por um silêncio tenso, enquanto ela, junto com Rafael, traçava o plano final. Com as informações coletadas até aquele momento, a estratégia era clara: expor Lucas. Ou Gustavo, durante um grande evento onde ele estivesse vulnerável e cercado de pessoas influentes, não havia espaço para erros. Ele vai estar no próximo evento de gala organizado por um de seus principais parceiros de negócios, disse Rafael, apontando para o convite que havia conseguido com um de seus contatos. O evento vai reunir investidores, políticos e empresários. Se você conseguir expô-lo lá, não haverá como ele encobrir a verdade. Ana assentiu, o olhar fixo no convite. Precisamos garantir que as provas estejam prontas para serem apresentadas na hora certa. Quero que ele seja pego de surpresa, sem chance de escapar. Rafael abriu sua pasta e espalhou os documentos sobre a mesa. Esses são os registros que conectam as empresas de fachada diretamente a contas em paraísos fiscais. Além disso, tenho e-mails que indicam transações suspeitas envolvendo Carolina. Isso é bom, disse Ana, analisando os papéis. Mas precisamos de mais impacto, algo que o atinja pessoalmente, algo que o desestabilize. Como o quê? Perguntou Rafael. Preocupado, Ana respirou fundo, sua expressão endurecendo.
Vou confrontá-lo na frente de todos. Você está louca, rebateu Rafael, levantando-se. Isso é perigoso demais. Se ele perceber que você está armando algo, ele pode tentar te silenciar antes disso. Eu sei, respondeu Ana com firmeza. Mas ele precisa ser exposto. Não quero apenas entregá-lo às autoridades. Quero que todos vejam quem ele realmente é. Rafael hesitou, mas sabia que nada a faria mudar de ideia. Tudo bem, mas você não vai fazer isso sozinha. Estarei lá para garantir que você esteja segura. Ana sorriu levemente. Grata pelo apoio. Obrigada, Rafa, não sei o que faria sem você. Nos dias que antecederam o evento, Ana se preparou meticulosamente. Cada movimento, cada palavra precisava ser calculada. Ela revisou os documentos, ensaiou o que diria e garantiu que todas as provas estivessem organizadas ao mesmo tempo. Rafael trabalhou para garantir que as autoridades estivessem alertas e prontas para agir. Do outro lado da cidade, Lucas também se preparava, mas por motivos diferentes. Ele sabia que Ana não havia desistido e que ela estava se aproximando perigosamente da verdade. Sua confiança habitual estava abalada. Mas ele se recusava a ceder. Carolina, por outro lado, estava cada vez mais impaciente. Você precisa fazer algo antes que ela destrua tudo, disse ela, andando de um lado para o outro na sala. Eu já disse que estou cuidando disso, respondeu Lucas, tentando manter a calma. Ana é mais esperta do que pensei. Mas não vai me pegar desprevenido. Espero que você esteja certo, retrucou Carolina. Porque se ela vencer, não vai sobrar nada para nós. Lucas não respondeu, mas sabia que ela estava certa. Ele estava jogando contra o tempo. Na noite do evento, Ana chegou ao local vestindo um elegante vestido preto, que combinava com a seriedade de sua missão. O salão estava repleto de convidados, todos imersos em conversas e cumprimentos. Ela sentiu a tensão aumentar enquanto procurava Lucas no meio da multidão. Finalmente, o viu ao longe, conversando com um grupo de homens em ternos caros. Carolina estava ao lado dele, com a mesma expressão calculada de sempre. Ana sabia que precisaria de coragem para enfrentá-los, mas estava pronta, enquanto aguardava o momento certo. Rafael, que também estava no evento, aproximou-se dela. Tudo certo? Ele perguntou, baixo. Sim, respondeu Ana. Estou esperando o momento certo para agir. Lembre-se, as autoridades estão a postos. Assim que você der o sinal, eles entrarão em ação. Ana assentiu, mas seu foco estava em Lucas. Sabia que precisava ser direta e impactante. Quando o anfitrião anunciou o início das apresentações, Ana percebeu sua oportunidade. O microfone foi disponibilizado para que os principais convidados falassem sobre os projetos que estavam sendo discutidos. Quando Lucas se aproximou do palco, Ana sentiu o sangue correr mais rápido em suas veias. Ela esperou até ele começar a falar. Então, respirou fundo. Caminhou até o centro do salão e interrompeu a apresentação. Desculpe, mas acho que todos aqui precisam saber quem realmente é esse homem, disse ela. Sua voz firme e clara. Os olhares se voltaram para ela, enquanto Lucas a encarava com uma expressão de choque e raiva. Esse homem não é Gustavo Fonseca, continuou Ana. Ele é Lucas Andrade, um homem que forjou sua própria morte, roubou dinheiro e usou isso para construir uma fachada de empresário bem-sucedido. O murmúrio no salão cresceu. Lucas tentou manter a compostura, mas Ana sabia que o havia desestabilizado. E eu tenho provas, disse ela, levantando um envelope que continha os documentos. Provas que mostram como ele e sua cúmplice, Carolina Nogueira, estão envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro e fraudes financeiras. Lucas deu um passo à frente, tentando interrompê-la. Isso é um absurdo. Você está tentando me difamar sem nenhuma base. Não se preocupe, retrucou Ana com um sorriso frio. As autoridades já têm tudo. Eles decidirão se é absurdo ou não. Naquele momento, os oficiais entraram no salão, causando um alvoroço. Lucas tentou recuar, mas foi cercado. Carolina, percebendo a gravidade da situação, tentou se afastar discretamente, mas também foi abordada. O caos tomou conta do evento. Enquanto os convidados observavam em choque, Ana permaneceu no centro do salão, sentindo uma mistura de alívio e triunfo. Finalmente, o homem que havia destruído sua vida estava sendo exposto. E ela tinha conseguido. Lucas foi levado pelos oficiais, enquanto Carolina,
Percebendo que ele estava arruinado, o abandonou ali mesmo. Ana observou a cena com uma sensação de justiça, sabendo que havia vencido, mas no fundo, também sentia o peso do encerramento de um capítulo doloroso de sua vida. Era o começo de uma nova etapa, livre das sombras do passado. O salão, que momentos antes estava imerso em elegância e conversas discretas, agora era tomado por sussurros inquietos e expressões de incredulidade. Convidados atordoados observavam enquanto Lucas Andrade, ou Gustavo Fonseca, como ele havia se apresentado, era conduzido pelas autoridades. Carolina, sempre tão confiante, parecia pequena e desamparada diante do inevitável. Ana, porém, permanecia no centro de tudo, com a postura firme de quem finalmente havia recuperado o controle de sua própria história. Lucas lançou um olhar carregado de raiva em sua direção, mas Ana sustentou o olhar. Determinada a não ceder, ele era o homem que destruiu sua vida, mas agora ele estava prestes a enfrentar as consequências de suas ações. Você não sabe o que está fazendo, Ana, disse Lucas, enquanto era escoltado pelos oficiais. Sua voz, embora cheia de frustração, ainda carregava aquele tom familiar de manipulação que ela reconhecia tão bem. Sei exatamente o que estou fazendo, respondeu Ana com frieza. Estou devolvendo a verdade ao lugar onde ela sempre pertenceu. Carolina, por sua vez, tentou se desvencilhar das acusações, alegando ser apenas uma parceira de negócios sem envolvimento direto nos esquemas. Isso é um mal-entendido, disse ela, com uma expressão quase convincente. Eu não sabia de nada, mas as provas eram contundentes, e as autoridades não hesitaram em levá-la para interrogatório. A confiança e o ar de superioridade de Carolina haviam desaparecido completamente. Quando o tumulto finalmente diminuiu, Ana sentiu as pernas tremerem levemente. A adrenalina que a havia sustentado até aquele momento começava a desaparecer, e o peso emocional de tudo o que acabara de acontecer caiu sobre ela. Rafael se aproximou, com o olhar preocupado. Você está bem? Ele perguntou, colocando uma mão em seu ombro. Ana respirou fundo antes de responder. Estou, mas ao mesmo tempo, é como se uma parte de mim ainda não acreditasse que isso acabou. Acabou, Ana, disse Rafael, com um sorriso reconfortante. Você conseguiu. Ela assentiu, mas sua mente ainda estava cheia de pensamentos conflitantes. Não era apenas sobre a vitória contra Lucas, era também sobre o fim de um capítulo que, por mais doloroso que fosse, havia moldado quem ela era. Nos dias que se seguiram, as notícias sobre a prisão de Lucas e Carolina se espalharam rapidamente. Manchetes nos jornais e reportagens na TV expunham a verdade por trás da fachada de Gustavo Fonseca, revelando os esquemas financeiros que ele havia construído às custas de outras pessoas. A reputação que ele havia cuidadosamente fabricado desmoronou em questão de horas. Ana foi procurada por repórteres, curiosos para ouvir sua versão da história. Embora relutante em reviver tudo publicamente, ela decidiu compartilhar partes de sua experiência, não apenas como um ato de justiça, mas também como uma forma de inspirar outras pessoas a lutarem por seus direitos. Foi um caminho difícil, disse ela em uma entrevista, mas acredito que a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona, e quando isso acontece, é libertador. No entanto, para Ana, a verdadeira libertação veio em um momento de silêncio, em sua própria casa, sentada no sofá. Ela segurava a foto de seu casamento com Lucas. Era uma imagem que antes carregava apenas dor, mas agora parecia diferente. Ela olhou para o rosto sorridente do homem que um dia amou e percebeu que, apesar de tudo, havia encontrado uma nova versão de si mesma, mais forte, mais resiliente. Eu te amei, Lucas, ela murmurou para a foto. Mas você escolheu destruir isso. Agora, eu escolho seguir em frente. Ela colocou a foto de volta na estante e olhou pela janela, para o horizonte da cidade. Havia um mundo inteiro esperando por ela. Um futuro que não seria mais definido pelo passado. Enquanto isso, Lucas enfrentava as consequências de seus atos em uma cela fria e silenciosa. Os olhares dos outros detentos eram cheios de julgamento, mas ele sabia que o verdadeiro peso que carregava vinha de algo muito mais profundo, o reconhecimento de que havia perdido tudo, sua riqueza, sua reputação,
e, acima de tudo, o amor de uma mulher que um dia o viu como seu raio de sol, Carolina. Em um ato de desespero, tentou negociar sua liberdade entregando informações sobre os esquemas que haviam sido deixados de fora das investigações iniciais. Mas seu esforço foi em vão. A rede de mentiras que eles haviam construído era grande demais para ser desfeita com uma confissão tardia, algumas semanas depois. Ana se reuniu com Rafael em um café tranquilo no centro da cidade. Ele parecia mais relaxado agora, como se o peso dos últimos eventos também tivesse sido aliviado para ele. Você conseguiu algo que poucas pessoas conseguem, Ana, disse ele, com um sorriso genuíno. Justiça. Não foi só por mim, respondeu ela, olhando para sua xícara de café. Foi por todas as pessoas que já foram enganadas, manipuladas ou traídas, e foi também para provar para mim mesma que eu sou mais forte do que pensei. Rafael assentiu, admirando a determinação dela. E agora, o que você vai fazer? Ana sorriu, pela primeira vez em muito tempo, com uma leveza que não sentia há anos. Vou viver, Rafa, finalmente vou viver. Ao sair do café, Ana caminhou pelas ruas da cidade com passos firmes. O peso do passado havia ficado para trás, e cada novo dia era uma página em branco, pronta para ser escrita por ela. Não sabia exatamente o que o futuro lhe reservava, mas sabia que era livre para escolher seu próprio caminho, e pela primeira vez, isso era tudo o que ela precisava. Os dias que seguiram trouxeram a Ana uma nova sensação de liberdade, mas também uma calmaria desconhecida. Ela havia passado tantos anos carregando a dor do passado e lutando para se reerguer que, agora, com o capítulo finalmente encerrado, sentia-se estranhamente leve. A justiça havia sido feita, e a sombra de Lucas, ou Gustavo, não pairava mais sobre sua vida. No entanto, essa leveza trouxe consigo um vazio que Ana não esperava. Em alguns momentos, ela se pegava parada, olhando pela janela do apartamento, pensando no que fazer com o tempo e a energia que antes eram dedicados a um propósito tão intenso. A vida, que antes parecia uma batalha constante, agora era uma tela em branco. Naquela manhã, enquanto tomava seu café, Ana olhou para a mesa onde costumava trabalhar em sua investigação. Os documentos haviam sumido, substituídos por livros que ela sempre quis ler, e projetos que havia deixado de lado por anos. Mas no fundo, ela sabia que ainda precisava fazer algo para preencher o espaço deixado pela luta que finalmente terminara. Rafael a visitou naquela tarde, trazendo consigo o mesmo sorriso reconfortante de sempre. Ele a conhecia bem o suficiente para perceber que, apesar de sua vitória, Ana ainda estava processando tudo. Você parece pensativa, disse ele, sentando-se no sofá ao lado dela. Talvez porque esteja, respondeu Ana, com um sorriso leve. Passei tanto tempo lutando que agora não sei bem o que fazer com essa sensação de paz. Rafael assentiu, compreendendo. Isso é normal, mas talvez agora seja a hora de pensar no que realmente te faz feliz. Não o que você precisa fazer, mas o que você quer fazer. Ana ficou em silêncio por um momento, considerando as palavras dele. Eu quero ajudar pessoas, Rafa. Quero garantir que ninguém passe pelo que eu passei. Acho que é isso que quero fazer. Rafael sorriu, admirando sua determinação. Isso combina com você. E se precisar de ajuda, você sabe que pode contar comigo. Eu sei, disse Ana com um brilho nos olhos. E agradeço por isso, sempre. Na semana seguinte, Ana começou a colocar sua ideia em prática. Entrou em contato com organizações que ofereciam suporte a vítimas de fraudes financeiras e começou a compartilhar sua história publicamente, não apenas como um alerta, mas também como uma fonte de inspiração. Cada vez que falava, sentia-se mais conectada às pessoas e à causa. Em uma de suas palestras, uma mulher mais velha se aproximou dela após o evento, os olhos marejados. Você não faz ideia de como sua história me ajudou, disse a mulher. Eu também fui enganada por alguém em quem confiei, mas nunca tive coragem de buscar justiça. Você me deu forças. Ana sorriu, tocada pelas palavras. É isso que quero fazer, né? Mostrar que a verdade e a justiça sempre têm seu lugar, mesmo que o caminho até elas seja difícil. Enquanto sua vida tomava um novo rumo, Ana começou a se reconectar com partes de si mesma que havia negligenciado. Tirou férias pela primeira vez em anos.
Viajou para lugares que sempre quis conhecer e redescobriu pequenos prazeres que antes pareciam insignificantes. Como ler um livro em um parque ou passear sem destino pela cidade, Rafael continuava presente, como um amigo constante e leal. Em um dos encontros no café que haviam transformado em ponto de reunião, ele a provocou com um sorriso malicioso. E agora, além de transformar vidas, quando você vai começar a cuidar da sua? Ana riu, balançando a cabeça. Eu estou cuidando, Rafa, mas se você está perguntando sobre romance, acho que isso pode esperar um pouco. Não por muito tempo, brincou ele. Você merece mais do que trabalho e palestras. Ela sorriu, grata pela amizade dele, mas sabia que ainda estava em um processo de cura. Amar de novo, confiar de novo, essas coisas levariam tempo, mas ela estava aberta a elas no momento certo. Enquanto isso, Lucas enfrentava um destino diferente, preso e desmascarado. Ele vivia em uma cela que refletia o vazio de suas escolhas. Os olhares dos outros detentos eram pesados, e o silêncio da prisão era cortado apenas pelos gritos ocasionais de outros presos. Ele havia perdido tudo: o dinheiro, a reputação e, acima de tudo, a única pessoa que realmente se importara com ele. Carolina, por sua vez, também enfrentava as consequências de seus atos. Diferente de Lucas, ela conseguiu uma pena mais leve ao cooperar com as autoridades, mas sua vida luxuosa havia desaparecido. Agora, ela era apenas mais uma pessoa tentando sobreviver, marcada pelo peso de suas escolhas. Meses depois, Ana caminhava pela avenida principal de São Paulo em uma manhã ensolarada. O trânsito intenso, as pessoas apressadas e os sons da cidade formavam um cenário que, para ela, simbolizava vida em movimento. Ela sorriu ao perceber que, pela primeira vez em muito tempo, não estava presa ao passado. Parou em frente a uma vitrine, onde um cartaz anunciava um novo projeto social voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade. A ideia de colaborar com a iniciativa fez seu coração acelerar. Ela estava pronta para começar um novo capítulo. Um que seria definido não pelo que havia perdido, mas pelo que havia decidido construir. Ana sabia que o passado sempre faria parte de sua história, mas ele não a definiria mais. O que a definia agora eram suas escolhas, sua força e sua capacidade de transformar dor em propósito. E com isso, ela finalmente encontrou algo que havia procurado por tanto tempo: paz. O sol começava a se pôr em São Paulo, tingindo o céu de tons de laranja e rosa, enquanto Ana caminhava pelas ruas que tantas vezes haviam sido palco de suas batalhas internas. Mas hoje, pela primeira vez em anos, ela sentia algo diferente. Uma serenidade que vinha de dentro. O peso do passado havia sido deixado para trás. E com ele, a sensação de que sua vida estava presa a um ciclo de dor e luta. Ana havia acabado de sair de uma reunião com a equipe do projeto social, que decidira apoiar. A proposta era ambiciosa: oferecer apoio jurídico e emocional a mulheres que haviam sido vítimas de fraudes e abusos. Para Ana, não era apenas um trabalho, era uma missão pessoal, uma forma de transformar sua experiência em algo positivo para os outros. Enquanto caminhava, sentiu o celular vibrar no bolso. Era uma mensagem de Rafael. Então, senhora palestrante de sucesso, como foi a reunião? Ana riu ao ler a mensagem. Respondeu rapidamente: foi ótima. Estamos avançando mais rápido do que imaginei. Vou te contar tudo no café de sempre amanhã. Rafael era uma constante em sua vida agora, e ela se sentia grata por isso. Ele havia sido o apoio que precisava nos momentos mais sombrios. Mas, mais do que isso, era uma lembrança de que ela não precisava enfrentar tudo sozinha. Na manhã seguinte, Ana e Rafael se encontraram no café. Como de costume, o lugar já parecia familiar demais, quase como uma extensão de suas casas. Rafael chegou pontualmente, com um sorriso que sempre parecia iluminar qualquer ambiente. E então, como está a nossa heroína hoje? Ele perguntou. Puxando a cadeira e se sentando, Ana sorriu. Menos heroína e mais normal. E quer saber, isso é maravilhoso. Rafael riu. Normalidade tem seu charme, especialmente depois de tudo o que você passou. Enquanto conversavam, Ana compartilhou os planos para o projeto social. E Rafael ouviu atentamente.
Oferecendo sugestões e ideias, a parceria entre eles ia além do profissional. Era um vínculo construído em confiança e amizade. Você está realmente começando algo incrível, Ana, disse Rafael com sinceridade. Eu sempre soube que você tinha essa força dentro de você. Ana ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dele. Obrigada, Rafa. Acho que, pela primeira vez em muito tempo, estou realmente animada com o futuro. E você deveria estar, disse ele. O que você está fazendo é maior do que apenas superar o passado. É sobre criar algo novo. Ana sorriu, sentindo o calor das palavras dele. E, enquanto tomava mais um gole de café, percebeu algo que não admitia há muito tempo. Estava, de fato, pronta para seguir em frente. O novo projeto de Ana rapidamente ganhou força. Ela tornou-se uma referência no campo, sua história atraindo atenção e inspirando outras pessoas a enfrentarem seus próprios desafios. Mas para Ana, o verdadeiro impacto não estava na visibilidade ou no reconhecimento. Estava nos rostos das mulheres que encontravam esperança em suas palavras e apoio em suas ações. Em um dos eventos organizados pelo projeto, Ana foi abordada por uma jovem que parecia hesitante, mas determinada. Eu só queria dizer obrigada, começou a jovem. Com os olhos brilhando de emoção, sua história me deu coragem para sair de uma situação que eu achava que nunca poderia superar. Ana segurou a mão dela, sentindo um nó na garganta. A força estava em você o tempo todo. Eu só te lembrei disso. A jovem sorriu. E Ana soube que estava exatamente onde deveria estar. Era isso: transformar dor em força, medo em coragem e cicatrizes em histórias de superação. Enquanto isso, Lucas cumpria sua sentença em uma cela fria e silenciosa. A cada dia, ele era confrontado pelas escolhas que fizera e pelas consequências inevitáveis delas. Carolina, que havia conseguido reduzir sua pena ao cooperar com as autoridades, havia desaparecido de sua vida, e o que restava para ele era o vazio. Ele sabia que jamais recuperaria o que perdeu. Nem o dinheiro, nem o prestígio, nem o amor de Ana. E no fundo, sabia que o maior golpe não era ter sido desmascarado, mas saber que Ana havia seguido em frente sem ele. O tempo passou. E Ana continuou a construir sua nova vida. Ela se tornou uma figura respeitada e admirada. Mas, acima de tudo, encontrou uma paz que parecia impossível nos anos anteriores. Seus dias eram preenchidos com propósito, e sua vida agora era definida por escolhas feitas por ela, e não pelas cicatrizes que carregava. Em uma tarde tranquila, sentada em um parque, Ana abriu o caderno onde costumava anotar seus pensamentos. Escreveu algumas palavras que capturavam tudo o que sentia naquele momento. O passado sempre fará parte de mim, mas ele não me define. Eu sou mais do que minhas cicatrizes. Sou minhas escolhas, minha força e minha capacidade de recomeçar. Ela fechou o caderno e olhou para o horizonte, sentindo o vento suave em seu rosto. Era o início de uma nova etapa. Uma que, desta vez, ela escreveria do seu jeito. E pela primeira vez, Ana tinha certeza de que o melhor ainda estava por vir.